disfarça. Amém. Meu nome é Benjamin, sou pastor de jovens e adolescentes da Igreja Batista Vila 7. Glória a Deus pela vida. Alguém gritou lindo aí, ó, mentir é pecado. Igreja Batista Vila 7, eu quero contar um pouquinho do meu testemunho, de algumas coisas que vivemos. Na última vez que eu preguei, ano passado, Patrick, cadê o Patrick? Meu amigo mais do fogo que eu conheço, né? Apesar que agora é o Paulinho, depois de hoje, né? O próximo passo é o meu irmão da presbiteriana falar em línguas aqui, profetizar. É o próximo caminho. Me traz uma água, por favor, Ed, por favor. Quero contar um pouquinho da minha vida. Ano passado o Patrick me apresentou como homem milagre, né? E a gente viveu várias coisas diferentes na nossa casa. Nós nos mudamos. Rapaz, água benta vindo do Patrick. Eita. Você bebeu aqui? Não sei se é bom ou ruim. Obrigado, Patrick, você é uma bênção. Em 2021, uma menina da nossa igreja, chamada Susan Andrielli, nos ligou, nos convidando para vir aqui para Maringá, para pastorearmos a juventude da Igreja Batista, lá da Vila 7. E tem sido uma experiência muito boa, né? Temos uns adolescentes estranhos, né? Eles cheiram mal no acampamento, né? Alguns jovens que a gente casou e Deus foi bom com eles, mas fora a brincadeira tem sido um tempo muito gostoso, muito importante para nós. Quando ela me ligou, eu disse não quero ir. Eu estava há 8 anos afastado do ministério pastoral de tempo integral. Eu servia como voluntário na primeira Igreja Batista de Curitiba, no Ministério de Universitários. Mas eu aceitei o convite depois que eu disse não 3 vezes. Na verdade, eu vou formular. Minha esposa aceitou o convite. Eu falei não 3 vezes e ela olhou para mim e falou assim: Benjamin, responda ao chamado do Senhor na sua vida. Para de desobedecer. Forte, né, irmão? A esposa falou, já era. Só obedeci. E vim parar aqui. E logo que a gente chegou aqui, no comecinho de 2022, chegou no final de 2021, no comecinho de 2022, eu e a minha esposa engravidamos. Nós tivemos uma surpresa, uma grande surpresa, a gente ficou muito feliz. Não era algo que a gente esperava, mas era algo que a gente queria. Ela engravidou mais ou menos ali em agosto, depois de 6 meses. Depois de 6 semanas, nós passamos por um aborto dentro da nossa casa. Ela perdeu o bebê, teve uma semana muito difícil de dores, ela perdeu o bebê, e assim que ela perdeu o bebê, meia hora depois eu comecei a vomitar sem parar. De uma hora para outra, assim, era vômito colorido, de todas as cores. E vomitava, e vomitava, e vomitava. E aí minha avó foi lá para casa e falou assim: não, é falta de ferro, vou fazer uma feijoada. Vomitei a feijoada. Né? E aí eu fui melhorando um pouquinho. E aí no dia 16 de setembro de 2022, eu falei assim: estou bem. 2 semanas depois, vou para o acampamento de jovens e adolescentes da igreja. Mas na manhã do dia anterior, eu fiz um exame e deu que os meus rins tinham parado. E aí eu ia provavelmente morrer naquele final de semana. Então, glória a Deus, porque me ligaram, eu fui para o hospital, achando que eu ia tomar algum remédio, mas a minha creatinina estava em 26, normal é 1. E aí o médico falou assim: não sei como você está de pé, era para você estar convulsionando, vomitando e tal. Enfim, naquela sexta-feira eu fui internado, eu fiquei 1 semana na UTI, e meus rins nunca mais voltaram a funcionar. A partir daí a gente entrou numa jornada muito diferente, que onde ficamos descobrindo o que servia o rim, tomando hormônio, buscando medicamento em Secretaria da Saúde. E eu comecei a fazer hemodiálise. É um tratamento que fura o meu braço, uma agulha parece uma caneta Bic, assim, bem confortável, 3 vezes na semana por 4 horas. E aí começou, em paralelo a isso, uma jornada da nossa vida, onde nós não tivemos intervalos de respiro, como é que eu posso falar, de momentos bons. O pessoal da SDA caminha comigo sabe. Gente, eu torço até para o Vasco, sofrimento é o que eu mais passo. Foi um atrás do outro, uma surra atrás da outra. Nós não experimentamos o luto da nossa perda gestacional. A minha esposa teve que se desdobrar em 2, entre me dar banho e chorar o luto de um filho perdido. E nós passamos por isso.
O tempo passou, nós aprendemos a conviver com uma doença que não tem cura e começamos a orar por um milagre. E talvez você fale assim, nossa, pastor vai contar agora o milagre, que o rim voltou a funcionar. Não voltou, irmão, calma. Não voltou. E eu fui em tudo que é igreja. Oraram por mim aqui, oraram por mim na CIA, ungiram minha mão, minha cabeça, meu pé, minha nuca. Mas não voltou. O milagre não aconteceu. O milagre é eu conseguir ir para a igreja pregar. E os jovens estão de prova que eu saía da hemodiálise às 4 horas do sábado, eu ia direto para a igreja com o braço enfaixado. Porque eu dizia que isso não vai parar o trabalho do Senhor na minha vida. E continuamos assim durante um tempo. E aí no meio disso eu preguei uma vez na igreja sobre milagre. E aí um irmão pegou o óleo que eu tinha levado, passou num câncer do rosto e o câncer sumiu. Eu falei assim, pô Deus, calma aí, né? Eu estou orando aqui, ó. O Senhor me trouxe de Curitiba, cara. Né? Eu abandonei emprego, meu apartamento comprado, um emprego bom, vim ganhar menos da metade aqui em Curitiba. Para isso. É isso que o Senhor quer de nós. Foi para isso que o Senhor nos trouxe. E por que a gente resolveu contar isso na SDA? Porque a SDA é simbolicamente importante nesse processo. Naquela SDA de 2022, um pastor veio de fora e orou por nós. O pastor, enfim, pastor Flávio, magrão. Ele veio e orou por nós, ele orou uma oração que nós fazíamos, que era por quê? Ele deixou bem claro que o Senhor tinha escolhido o nosso lar para tocar nele e ensinar as pessoas através disso. Então começamos a agradecer ao Senhor. Eu comecei a entender que a doença me aproximava de Deus. E eu parei de orar por cura, porque doente eu buscava mais o Senhor. Porque doente eu tinha mais tempo de contemplação. Na hemodiálise, 4 horas eu lia um livro. Era tempo de estudo. Pude evangelizar a minha enfermeira, ela foi na minha célula. Tempo do Senhor. E aí no final de 2023, E aí em 2023, a gente engravida de novo. E a gente ficou muito feliz. Pô, engravidamos. Na virada de 2023 para 2024. Engravidamos. E aí eu lembro que eu contei para o meu pai nas férias, contei para o meu sogro, para a minha sogra, para a família toda, mandei mensagem, gravei vídeo. Lindo. Janeiro, dezembro, fevereiro, março. No dia 20 de março eu recebo uma ligação do hospital, me chamando, falando, bem, já saiu um rim para você, vem aqui. E operação, eu lembro, glória a Deus, vou operar. E eu fui lá e operei. Mas quando você transplanta do rim, sua imunidade é zerada, você fica zerado. Ninguém pode chegar perto de você. Eu entrei num hospital, parecia o Breaking Bad, sabe? Os caras com a roupa toda instrumentada, uns acrílicos, todo mundo não pode chegar perto. Nem minha esposa podia chegar perto. Mas na manhã do dia 20, a minha esposa entrou. E ela começou a falar comigo, dizendo que, seja forte, amor. Mas eu perdi nossa filha. Nós estávamos entrando no 5º mês de gravidez. Nós tínhamos o quarto da minha filha montado, comprado. Tinha um nome, era Celeste. Nós sabíamos do sexo. Eu tinha ouvido o coração da minha filha. E aquilo rasgou nosso coração, mas principalmente da minha esposa. Eu lembro que a gente entrou num outro processo onde o luto ficou de lado. Porque recém-transplantado, eu não conseguia ficar de pé, ela literalmente limpava o meu bumbum, pessoal. Me dava banho. Enquanto eu não podia trabalhar e ajudar a limpar a casa. Então a gente viveu esse luto em meio à batalha mais uma vez. E a gente descobriu 2 semanas depois que ela tinha desenvolvido um tumor no útero, na parede do útero. A princípio com um pouco mais de 2 centímetros. E aí a gente foi direto para o oncologista, onde o oncologista falou, isso aqui é um tumor, provavelmente maligno, mas a gente vai fazer uma biópsia. E na primeira biópsia da Raíssa, sedaram ela. E a enfermeira evangélica botou um celular tocando louvores para fazer o procedimento. Aí terminou o procedimento. A minha sogra estava com ela no hospital porque eu não podia. Porque eu estava em isolamento do transplante. A enfermeira saiu, abraçou a minha sogra e falou assim, nunca vi isso.
Botei o louvor e a Raíssa louvou o Senhor durante 45 minutos, sedada. Ponto do médico ficar, tipo, nunca vi essa bizarrice aí, né? Glória a Deus. Louvou o Senhor. Pouco depois, nós fomos tomar um café com o Rodrigo e com a Carol. E a Raíssa sussurrou no meu ouvido e falou assim, amor, vamos para casa porque eu estou sangrando. A gente foi para casa e ela ficou com muita dor. A gente foi para o hospital no meio da semana, na terça ou quarta-feira, e com muita dor, muito sangramento. E aí, no sábado, a gente foi para a igreja. E aí ela falou, nossa, eu estou bem, mas não sangrei mais, estou só com um pouco de dor. E ela me acordou no domingo pela manhã daquela semana que antecedia a SDA. Me acordou, falou assim, amor, você me ajuda a limpar o banheiro? E eu acordei com a minha esposa, com as pernas, a meia coberta de sangue. E aí eu assustei com aquilo, liguei para o meu sogro, falei, vem aqui para casa, eu não sei o que fazer. E ela desmaiava, eu tentava botar ela de pé, e eu estava me arrumando para ir para o culto. Eu falei, amor, fica de pé, até, o hospital chegar, a ambulância chegar. E aí eu cheguei no banheiro, era poça de sangue. Aí o cara entrou com a ambulância lá em casa, o médico, e aí ela caiu no chão, ele falava assim, não deixe ela dormir, senão você vai perder a sua esposa. E eu ficava dando soquinho na testa dela, na sala da minha casa. E aí ela foi direto para o hospital, no hospital o médico já falou conosco, ela vai direto retirar o útero. E eu falei, Deus, não posso aceitar isso. E ela pediu para o médico, ela falou assim, me dá mais uma chance, faz uma curetagem. Vai ter que tirar de qualquer jeito, só faz uma curetagem. Ele fez para o sangramento cessar, ele continuou, e aí na quarta-feira, era uma dia de SDA, e ela fez um procedimento na barriga, que eu nunca lembro o nome, mas termina com cospia, que aí fizeram pela barriga, e o médico falou, eu vou tentar porque é muito invasivo, então se acontecer alguma coisa, eu já retiro o útero. Ele fez, o tumor de 2 já estava com 5 centímetros, ele tinha crescido, ele fez, não sangrou, e naquela noite a SDA fez uma oração, e gente, igual o Paulinho, eu sou batista tradicional, eu afirmo até que eu sou meio calvinista, a gente não tem muita coisa de cair na fé, e oraram por mim aqui e eu caí, de joelhos, algo diferente na minha experiência de vida, e a Raíssa parou de sangrar, e aí na sexta-feira ela foi liberada, e ela começou a tomar um anticoncepcional, porque podia a qualquer momento o tumor fazer ela sangrar. E aí foram feitas mais 2 biópsias. E a gente chegou na mesa do oncologista. Ele falou assim, eu não sei explicar o que aconteceu nesses dias. Nós médicos chamamos de cura espontânea, vocês chamarão de milagre. E durante 1 ano nós fizemos exames atrás de exames. E a cada um dos exames o tumor diminuía. Até que ele sumiu. E aí a Raíssa, o médico dá risada até hoje. Ele fala assim, não sei explicar, porque você não tomou nenhum remédio, não foi feito cirurgia, não foi feito nada. E aí chegou um ponto que ele falou assim, eu não posso mais impedir vocês de tentarem uma gravidez. Então ele permitiu que a Raíssa parasse de tomar um anticoncepcional. 12 dias depois eu volto com uma notícia da gravidez. E aí ele dava risada. Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, a gente tem que estudar a sua vida. Né? Botar você num estudo. E ele falou, mas é uma gravidez de risco. Porque o útero dela, a gente não sabe como está, como ele vai reagir a isso. E ele reagiu como o Senhor quer que reaja uma mulher. Ela está ali com a nossa filha, no colo. Essa é a Cora, a resposta das orações de muitos de vocês. E aí a gente viveu algo muito legal, né? Quem já foi pai, né? O médico pega, põe no seu colo, assim, é mágico, né? Eu tinha vontade de bater no médico, sai de perto da minha esposa e da minha filha. Né? Coisa mais linda. E ele falou assim, pai, eu tô com o útero dela aberto. E a gente trouxe os instrumentos para já tirar o útero dela. Porque a gente não sabe se ele tinha algum sangramento, alguma coisa. E ele falou assim,
se eu não soubesse do histórico, isso aqui é um útero de uma mulher saudável. Vocês podem tentar quantos filhos vocês quiserem. E aí, 2 semanas depois, nós voltamos. Eu sempre testemunho lá no grupo da liderança da SDA. Nós voltamos ao médico e ele falou, eu acompanho vocês há 2 anos. Eu não falo isso, é um doutor muito sério. Ele falou assim, eu não falo para não gerar expectativas. Mas vocês tinham um tumor maligno na parede do útero, que a gravidez ou seria sempre abortiva, ou vocês teriam que tirar o útero. Se não fosse nenhuma dessas opções, a Raíssa enfrentaria dores profundas durante toda a sua vida. E ele falou assim, eu não sou crente, creio em Deus, mas não vou na igreja, mas ele falou assim, eu não consigo afirmar outra coisa que não, que vocês experimentaram um milagre. E aí ele sorriu, pegou a filha no colo, e nós podemos testemunhar de um Deus que responde orações. O que isso nos ensinou? O processo todo nos ensinou que, ao tirar os nossos filhos, tirar o nosso rim, isso não nos definiria. O Senhor tirou outras coisas juntos. O Senhor tirou a nossa certeza de autocuidado. Deixou claro que é Ele que cuidaria das nossas finanças quando nos trouxe para cá. Inclusive, compra a camiseta lá que me ajuda. Ele deixou claro que Ele que cuidaria da nossa saúde, que nosso corpo pertence ao Senhor, que seríamos, se preciso, uma vela acendida no altar do Senhor, queimando até o final, que eu, você, a Cora, a minha avó que tem 99 anos, minha bisa, viveremos o mesmo tanto, uma única vida, e essa vida terá que ser vivida pela glória do Senhor. O Senhor nos ensinou que os nossos filhos não seriam nossos ídolos, que ter ou não filhos não nos definiria como pessoas, que nós continuaríamos amados pelo Senhor, tendo ou não um milagre dentro da nossa casa. Eu não experimentei o milagre no rim, Raíssa experimentou no útero, mas o Senhor continuaria sendo bom se não aparecesse filhos. Deixou claro que, inclusive, nós começamos a orar pela Cora enquanto a Raíssa tinha um tumor no útero. Orávamos, Deus, nossos filhos não serão nossos ídolos. Nossos devocionais diários eram esses. Senhor, nós não sabemos quem serão os nossos filhos, mas eles já pertencem ao Senhor. Começamos a orar por isso. Mas uma coisa que ficou muito clara é que o sofrimento nos dá a oportunidade de glorificar ao Senhor de um jeito que na glória nós não conseguiremos. Na glória você vai estar lá diante do Senhor, não haverá nem choro, nem lágrima, né? E Ele virá soberano. Mas o sofrimento me dá a oportunidade de louvá-lo durante um lamento, de louvá-lo na noite escura, de agradecer a Deus pela dor, de agradecer a Deus pelo choro do travesseiro abafado, pelos pesadelos, né, vida? De agradecer ao Senhor também no sofrimento. E eu vim essa noite com a proposta, com um propósito claro no coração, também de orar por você. Porque eu não tenho autoridade, gente, eu não sou tão pentecostal de falar, eu decreto, calma. Não tenho poder nenhum. Eu não tenho como fazer isso. Né? Se meu pastor ouve eu fazendo isso, eu perco o emprego. Mas eu creio no que a palavra de Deus diz, que Deus é aquele que inclina os ouvidos para ouvir a oração de um justo. Eu creio no que diz Hebreus capítulo 4, versículo 13, que eu, esta noite, posso entrar confiadamente diante do trono da glória e alcançar graça e misericórdia com o Senhor. Que existe um livre acesso dado por Jesus, e nós estamos aqui. E talvez você chegou essa noite aqui com uma causa tão impossível quanto a minha. Mas eu quero orar por você. Se preciso for, me ajoelhar diante do trono da graça de Deus essa noite. E eu tenho absoluta convicção de que o Senhor do universo, que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ouvirá a sua oração. Se você tem um pedido esta noite, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde, na saúde de um parente, no seu casamento, no seu relacionamento, eu vou pedir para você vir aqui agora. E venha já, porque eu estou passando do horário já. Pode levantar e vir. E eu vou pedir para os pastores virem e orarem.
Se o teu pastor estiver aqui ajoelhado, venha, abençoe e ore pelo teu pastor. E nós iremos clamar ao Deus das causas impossíveis. Clamar o Deus que olhou para Maria e falou: Ele pode fazer o impossível. E eu espero ouvir outros testemunhos do poder do Senhor. Ele tem poder para tirar você do vale da depressão. Ele tem poder para tirar as suas finanças do vermelho. Ele tem poder para curar a sua família, a sua saúde. Tem poder para te dar filhos. Muito mais do que pediu, muito mais do que sonhou. Ele tem poder para transformar um coração duro em um coração amoroso. Você que é pastor da SDA, abraça alguém e ora junto. Vamos orar. Deus, muito obrigado que nós estamos aqui. Colocando diante do Senhor pedidos impossíveis. Colocando diante do Senhor pedidos que parecem distantes. Colocando diante do Senhor aqueles pedidos que às vezes nós não verbalizamos. Pedidos que o Senhor já ouviu tantas vezes nos nossos devocionais. Ouve o clamor da sua igreja. Ouve o clamor da sua igreja. Que tenhamos mais coras aqui. Que tenhamos mais milagres. Evidencie-se. Eu creio num Senhor que continua promovendo para fazer o nome de Jesus grande. Então vem com teu Espírito tocando cada uma dessas orações. Se não foi verbalizado, se não existe uma palavra a ser dita, que teu Santo Espírito com gemidos inexprimíveis interceda por nós diante do teu altar. Faça algo neste lugar. Que eu receba essa semana uma mensagem dizendo: pastor, foi curada, pastor, caiu um emprego novo, pastor, a minha mãe foi curada, o meu pai foi curado. Oh Senhor, abençoa. Toca no útero das minhas amigas aqui esta noite. Que cada tratamento dê resultado em nome de Jesus. Nós não sabemos se o Senhor vai fazer, mas nós estamos pedindo. E aquilo que o Senhor não fizer, que o Senhor nos ajude a lidar com a resposta do não. Nos ajude a lidar com a resposta do não. Pedimos e agradecemos, não pelo milagre, te agradecemos porque o Senhor está conosco, mesmo se o milagre não acontecer. Muito obrigado pela tua presença em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço quem está com você. Deus te abençoe. Enquanto os irmãos sentam, a Raíssa está por aí com a Cora? Cadê? Vem cá um pouquinho, pega ela e vem cá. Vamos orar por eles, vamos orar pelo Benjamin, pela Raíssa. Vamos aproveitar esse momento. Eu não sei se o Benjamin vai lembrar, eu imagino que sim. Eu não sei exatamente quanto tempo atrás, 2, 3 anos, nós tivemos um café do SDA na Batista Sião. E ele pregou. E naquele dia, ele usou o texto de 2 Coríntios 4, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Eles experimentaram isso. Atribulados, angustiados, mas nunca desamparados. Então eu quero pedir uma gentileza a você. Estenda a sua mão, num sinal, num gesto de fé.
Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Benjamim, da Raiz, da Cora. Obrigado porque o Senhor continua atraindo multidões. O Senhor continua realizando milagres. O Senhor continua o mesmo sempre e permanecerá o mesmo sempre. Obrigado, Pai, porque podemos confiar no Senhor. Podemos entregar as nossas vidas ao Senhor. Podemos saber que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que às vezes os nossos olhos, os nossos sentimentos, a nossa alma não perceba e não veja dessa forma. Mas o Senhor é poderoso. Obrigado porque a sua palavra no Salmo 103 diz que o Senhor é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades e que cura todas as enfermidades. Obrigado porque eles experimentaram isso. E agora, Pai, como igreja na cidade de Maringá, nós declaramos bênção, bênção sobre a saúde do Benjamim, bênção sobre os seus rins, bênção sobre o seu físico. Nós declaramos saúde sobre ele. Te agradecemos por aquilo que o Senhor fez na vida, no corpo da Raiz. Te agradecemos por este bebê. Pai, ela é sua, pertence ao Senhor, foi o Senhor quem deu. Nós te agradecemos e declaramos que ela crescerá fortalecida pelo teu Santo Espírito. Crescerá guiada e dirigida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Será uma menina cheia do teu poder, cheia da sua palavra. A palavra de Deus habitará no coração dela de uma maneira poderosa. E através dos seus lábios, do seu testemunho, muitas pessoas ouvirão e conhecerão a Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos e te damos graça, te adoramos, te rendemos toda a adoração, porque o Senhor é digno. Amém. Aplauda ao Senhor, Ele é digno do nosso louvor.